Abram em Provérbios capítulo 31, versículo 11. A gente vai começar aqui, tá? Por mais que o texto seja um texto voltado para a mulher, nós temos um motivo central. Pareceu bem ao Espírito Santo e eu gostei muito da ideia. Sempre amo. Provérbios 31, 11, tá? Eu acredito que o Pai quer que nós conversemos hoje um pouco sobre os pilares de um casamento. E isso é muito, muito, muito importante. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, foquem muito nesses detalhes, foquem muito em cada um desses detalhes, porque eles precisam acontecer no nosso casamento, na nossa vida, todos os dias. Não é uma coisa que a gente aprende hoje. Uma coisa que eu estou ficando um pouco já entristecido é a capacidade que a igreja tem de transformar um momento como esse numa mensagem. Uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de reânimo. Quem já me conhece, já nos acompanha e sabe como o Espírito de Deus se move, sabe que o nosso negócio aqui é receita de bolo. Repete comigo, receita de bolo. Receita de bolo. Pegou, colocou, vai ficar pronto e vai estar pronto nas suas mãos daqui a alguns minutos. Pegou o ingrediente, misturou, tem o tempo, tem a temperatura, pronto, fechou. A Bíblia, ela é prática. Só que nós transformamos a Bíblia em algo muito filosófico. Pela ideia que construíram na cabeça da gente, que a Bíblia não é de fácil interpretação. Não é de fácil interpretação para quem não tem o 2, 3? Espírito Santo, mas quem tem não, gente. É algo simples. E Wagner, mas eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. Lógico que você tem, quem está salvo, que diga bem. Está aí dentro, é um direito seu. No ápice da sua salvação, você foi selado com o Espírito Santo, ponto final. Ele está aí dentro. Esse é o ponto. A ideia é não apague ele, não ignore ele, entendeu? Não finja que ele não está aí dentro, ele está aí dentro. E aí ele é quem faz aquilo que Billy Graham disse. Billy Graham, ele diz literalmente que ele é o ato de bondade dentro de nós que nos faz sermos bons de verdade, não é praticarmos bondade para as pessoas, mas nos torna bom naquilo que fazemos, entendeu? Provérbios 31, 11 diz assim, ó: o coração do seu marido confia nela. A palavra confiança é fruto e produto de segurança. Segurança é a realidade de uma boa figura. Então você vê que o marido tem uma boa figura da mulher que ele tem. Ele não enxerga ela como um objeto sexual. Ele não enxerga ela como uma Amélia, aquela expressão brasileira, né? Aquela mulher que só trabalha. Não, ele enxerga ela como uma representante de Deus. Ele enxerga ela como alguém vivo, vívida. Por exemplo, eu vou fazer uma recapitulação. Vamos voltar um pouquinho atrás naquilo que nós conversamos da mulher virtuosa, tá? Por exemplo, a esposa virtuosa, ela é rara, ela é preciosa, ela é confiável, ela é ativa, não é preguiçosa, é competente, é sempre próspera, é rica, bondosa, com os pobres, precavida, mestra, sábia, amorosa e piedosa. Essa é a mulher virtuosa. E como vocês já aprenderam, parece que são muitas características e muitos elogios acerca de uma mulher. Não é elogio, gente. E não é só uma característica. É a prova de quem Deus te criou. Eu costumo e vou continuar até o último dia da minha vida. Espera só um minutinho, gente. Espírito Santo, o Senhor é livre aqui no nosso meio. O Senhor está muito acanhado. O Senhor não fica assim, não. O Senhor é livre aqui, livre. Eu jamais quero sentar numa cadeira dessa sem o Senhor, ou pegar um microfone desse como o Senhor, ou abrir minha boca para falar do Evangelho sem o Senhor. O Senhor é livre no nosso meio. Livre, Espírito Santo, livre. Quem pode dizer amém? Amém. Não sei nem quero aprender a fazer isso, Senhor. Quem mexeu no meu mouse aí. Então vamos lá. Essas são características, gente. A prova e a realidade de quem vocês são. Então, quando agora eu queria que vocês tomassem um pouco, porque a mulher virtuosa também traz uma conotação da igreja.
Então entenda com toda a clareza do mundo que isso é um espelho de quem você é. Você deveria olhar para o espelho e deveria estar escrito em dourado no espelho, assim, as suas características. Cada vez que você olhar para o espelho, você tem que entender que ser virtuosa é ser rara, preciosa, confiável, ativa, entende? Não preguiçosa, competente, sempre próspera. Prosperidade é ausência de necessidade, entende? Rica, bondosa para com os pobres, precavida, sempre atenta com aquilo que vai fazer, mestra, sábia, amorosa e piedosa. Então isso aqui é você. O Pai quer que eu te lembre isso por algum motivo, que a gente já vai descobrir daqui a pouco, mas Ele quer que eu te lembre disso. Existe uma mulher chamada Marise Wigman. Vamos ver se eu acertei o nome dela. Ela traz uma literatura grega, ela traz que a consciência que na literatura grega a mulher é valorizada sendo silenciosa e a mulher que praticamente não sai de casa. Ao contrário da mulher virtuosa. Então, hoje eu quero mostrar para vocês um fundamento bíblico que você encontra dentro de Provérbios, capítulo 31, que é real. E hoje eu quero, definitivamente no Espírito Santo, acabar com uma dificuldade que foi plantada no coração das mulheres. Que a boa mulher é uma mulher silenciosa, que a boa mulher é uma mulher caseira e que a boa mulher é uma mulher estática, não ativa, sem iniciativa. A Marise, ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse que por causa da literatura grega que nós temos influência, a mulher ganhou essa conotação de silenciosa, pacata, estática, ou seja, uma mulher que não sai de casa. Enquanto essa mulher ideal do poema heróico hebraico é uma mulher diligente e que toma a iniciativa. Vocês estão conseguindo entender isso? O fato de tomar a iniciativa não significa que ela passa por cima do marido. Nem um minuto você vê ela fazendo isso aqui dentro da Bíblia Sagrada. Nem um único segundo você vê ela fazendo isso em Provérbios. Tomar a iniciativa não é passar por cima, mas é ser uma mulher com cuidado, que é diligência, certo? Muita cautela, mas uma mulher que não é estática. Ela sabe se posicionar no devido lugar. Ela sabe agir na hora certa. Então a Bíblia fala que o coração do seu marido confia nela. Por quê? Porque ele está vendo que ela tem a identidade dela restaurada. Ela tem a boa consciência de uma mulher. Quem me entende? Jesus desceu dos céus. Quem pode dizer amém? Amém. Veio à terra. Quem pode dizer amém? Amém. Ele foi atrás da noiva? Mais ou menos. Ele fez o que ele tinha que fazer para que a noiva viesse atrás dele. Entende? Hoje, se nós como noiva não vamos atrás de Cristo, nós não somos salvos, transformados, nascemos de novo, recebemos o Espírito e por aí vai. Então guarde isso no coração de vocês todos que são mulheres aqui dentro, tá? O texto diz: o coração do seu marido confia. Confia porque é seguro. É seguro porque a boa figura dele está estabelecida. Existem muitos lapsos, problemas e complicações dentro de um casamento. Por quê? Porque afinal de contas, o marido sempre enxerga a mulher como um vaso mais frágil. Só que o fato de ser vaso mais frágil não significa que ela é dondoca, não significa que ela é uma mulher pacata, não sai de casa e não abre a boca para respirar. Quem me entende? Quem sabia que existe infantaria feminina em Israel? Quem assistiu aquela Wonderful Girl lá? Woman. Desculpa, maravilhosa mulher, não. A Mulher Maravilha. Quem já viu esse filme? Ou pelo menos já ouviu falar? Aquela atriz daquele filme, ela é israelense. Ou israelita, como você quiser. Ela fazia parte da infantaria de Israel. Então, em Israel, as mulheres lutam. Elas trabalham e elas lutam também. Então, essa filosofia grega foi implantada dentro da cabeça da gente e as mulheres foram se tornando esse negocinho. Essa fragilidade pessoa. Essas mulheres pacatas que não fazem absolutamente nada. Eu lembro de uma época, não sei se essa meneguinha aqui vai lembrar, que eu fui missionário, né? Lá em Cristina, Minas Gerais, você lembra?
E lá tinha as irmãzinhas do culto. E um dia a gente precisou quebrar a parede da igreja, as coisas todas, e eu cheguei na diaconisa e falei assim, dona Lena, a senhora consegue arrumar uns meninos aí para nós quebrar, fazer as coisas da parede? As 3 filhas dela. Ó, pastor, se não tiver as meninas, tem nós aí, ó. Mais umas lapas de uns braços desse tamanho. Eu falei, Jesus, não traz os homens não, que eles vão passar vergonha aqui. Elas eram de uma região onde elas pegavam batata, carregavam 50, 60, 70, 80 quilos de saco de batata na cabeça, sabe? Lenha, saca de feijão. Então eram mulheres fortes. Tanto que um dia a dona Helena chegou e me disse, pastor, o senhor sabe que eu te respeito muito, mas hoje eu vou pedir licença para o senhor. Por favor, não me fala que eu não posso. Se o senhor falar, eu obedeço, mas não me fala que eu não posso, por favor. Eu te imploro. Nem olhou pra minha cara, mas virou as costas. Ela pegou o filho dela, que era do tamanho do Ada. Ela era um tico maior do que a Sheila. Mas meu amigo, nem aquelas lutas livres eram tão potentes desse jeito. Ela dava ali uns tapas naquele moço, que ela arrancava ele do lugar. Deus é mais, irmão. Vou lhe ensinar a beber, caba safado e laca. Deus do céu. Não me peça. Ela queria corrigir, fazia muito tempo. E quem a segurava era o evangelho. Falei, minha filha, se eu falar pra você que eu não vou olhar, porque não tem como, a cena é tão profunda, não tem como não ver. O que eu estou ensinando? É isso que eu não estou ensinando isso, eu estou dizendo, gente, que as mulheres, num terreno correto, com uma consciência correta, elas se desenvolvem mediante ao projeto que Deus as criou. Deus as criou para serem delicadas, mas não dondocas. Vaso frágil significa que o corpo feminino não é tão forte quanto o do homem. Mas se Deus desejasse que a mulher fosse inferior ao homem, Deus criaria a mulher diferente do homem. Deus criou o espírito do homem, Deus criou a alma do homem, e da mesma matéria Deus fez a mulher. Mesma coisa, não mudou nada. Quem está comigo? Então isso é extremamente muito importante, tá? Agora vamos lá para alguns pilares que são cruciais. Eu espero que a gente seja bem sábio, os microfones deixem eles ligados. Eu não sei até onde vai chegar a polêmica, né? Mas vamos lá. Vamos lá, com todo carinho, todo amor no tudo. Existem algumas coisas dentro do casamento que não podem faltar em hipótese alguma, em circunstância nenhuma, tá? Circunstância nenhuma. Quem esteve com a gente na conferência escutou um pedaço disso na reunião dos líderes e dos pastores. Eu acho que todo mundo aqui estava lá praticamente. E a gente vai mergulhar um pouquinho mais dentro disso, tá? Nós falamos ali sobre alguns pilares que são cruciais, como por exemplo, o romantismo. O romantismo é uma coisa que foi sendo destruído com o passar do tempo dentro dos casamentos. O casamento começou a entrar naquilo que nós chamamos de mesmice. E toda a infraestrutura que nós chamamos de romantismo começou a ser jogado por água abaixo. São palavras que nós usamos no dia de hoje, mas que nós encontramos facilmente dentro de cantares. Nós encontramos facilmente dentro dos cuidados que Jesus proporcionou para a igreja. E nós encontramos facilmente em Adão e Eva. Só que quando nós não deixamos o Espírito Santo nos conduzir, infelizmente parece que isso passa despercebido. Um grande ministro de Deus, antes de Deus o levar, chamado Miles Monroe, ele fez algo muito interessante. Ele trouxe a conotativa de Adão e Eva. Ele mostrou o quanto Adão cultivou Eva, protegeu Eva, edificou Eva, mas também falhou. Ele também fez isso. Quando ele diz que ela era ossos dos ossos dele, carne da sua carne, ele disse que aquele ser que estava na frente dele era tanto ele quanto ele. Pegaram ou não? Pegaram mesmo? Olha para o irmão e vê se ele pegou. Não tinha separação entre eles. Então, quando o apóstolo Paulo fala que não existe um homem que não cuida de si mesmo,
que não existe um homem sensato que não toma banho, que não escova os dentes, que cuida da saúde, que cuida às vezes do cabelo, ou do seu próprio ser, e que do mesmo forma, de igual modo, ele deveria fazer assim com o seu corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, vocês que não são judeus, entendam, quando Adão, disse que a mulher era ossos dos ossos dele, ou seja, mesma genética, toda a sua infraestrutura, e carne da sua carne, ele estava dizendo que não havia separação entre um e outro, que se ele era homem, ela era mulher, se ele era um homem sem útero, ela era um homem com útero. Ela ganhou o poder de gerar e ele de proteger aquilo ali. Você entende? Como quem protege a si mesmo. E é aí que está a grande jogada. O diabo ele conseguiu construir na mente das pessoas que no momento de discussão, de dissensão de ideias, aonde parece que as palavras elas não se batem mais, o homem sente vontade de tratar a parte dele, que é ele mesmo, como se não fizesse mais parte dele. É aquela ideia de eu não preciso mais de você, eu não estou nem aí para você, eu não me importo com você e não me preocupo mais com você. Mas vamos colocar um ponto, uma vírgula aqui, vamos voltar um pouquinho atrás. Adão por um minuto parou de dar atenção para Eva. E no minuto que ele para de dar atenção para Eva, Eva começa a conversar com alguém que ela não deveria conversar. Quem que Eva começa a conversar? Vocês não estão errados, mas ela começa a conversar com o instrumento de separação dos dois, com o adversário, com o advogado acusador, lembra? Ela conversa com o ser que tem muita capacidade argumentativa, o ser que lança pensamentos na sua mente na primeira voz, o ser que coloca a aliança em dúvida como se ela não fosse, o ser que faz com que aquele ambiente de relacionamento fechado em uma aliança se transformasse em uma porta aberta para se viver outras coisas. Um ser que começa a colocar incógnitas, pulgas atrás da orelha, num lugar onde não é para existir. Repita comigo, Éden. Éden. Dentro do Éden existiam quantos seres humanos? Você entendeu o que é aliança? Éden, presença. Dentro da presença existe só dois. Você entende? O pai não sai com a filha, nem a mãe sai com o filho. Entenderam ou não? Estão comigo? Então o que a gente entende? Uma aliança é composta por duas pessoas na presença de Deus. Você pegou, né? Ou seja, quando a proteção, a protetiva, quando o homem deixa de cultivar a mulher, para de se preocupar com ela, ele está abrindo espaço, não para que mais uma pessoa entre, mas para que argumentos que não deveriam entrar, entrem dentro de uma aliança. E essa aliança não seja quebrada, porque ela não quebra, mas ela se torne realmente confusa na cabeça do casal. Aí nós temos agora um homem olhando para a mulher com uma nova ótica. Como assim, Wagner? O que você criou para mim não é bom não, Deus? Mas como não, Adão? É a mulher que você me deu do fruto e eu comi. Só que a gente não tem a narrativa de Eva. O que será que Eva podia estar pensando? Vamos pensar na possibilidade? O que ela estava pensando naquela hora? Sentindo-se ocupada? Eu vou mostrar para vocês que não. Porque ela pecou e não aconteceu nada, bicho. Enquanto ela fez as coisas, estava tudo bem. Até que o homem fez. Então aqui vem o primeiro pilar que a gente não pode esquecer. O homem tem a incumbência, a responsabilidade de não só ser um instrumento de provisão dentro da casa, como ser o responsável pela manutenção e o cuidado dessa aliança. A mulher tem a característica de deixar essa aliança muito gostosa, de se viver. Mas o homem tem que ter esses cuidados. Então, homens que estão me assistindo aqui agora, aqui dentro da sala e online, através de vídeo, tanto faz. Não importa o quanto sua esposa estiver errada.
você precisa dar o primeiro passo sempre para consertar. Mesmo que ela esteja em arrogância, mesmo que ela esteja em prepotência, mesmo que ela esteja achando que está por cima da galinha do Egito. Você é nova, hein? Gostaram dessa? Acabou de sair. Tava fazia tempo que não saiu uma dessa, né? Mesmo que ela se sinta a cocada preta, o amendoim e o coco da salada da minha irmã. Aleluia! Tem sim, tem. Mas aí a cara da cheia. Tem lá sim. Não é salada, é o molho. É o molho. Que? O cara já até melhorou. Ou seja, não importa como ela esteja se sentindo, o papel de voltar e de restaurar sempre vai ser do homem. Glória a Deus, Deus está tão ruim que eu vou lembrar vocês de um texto bíblico, pode ser? Pode. Enquanto a noiva estava destruída, foi o noivo que veio à terra restaurar. É porque os homens têm que dar glória, né? Olha. Glória. Olha o lugar que Deus colocou vocês, que honra. Vai ver, séria. Essa? Foi ele que criou, você tem que dar glória, você que criou. Então guardem isso no coração de vocês. Essa ideia de eu sou durão, eu sou o machão, eu sou o gostosão, se ela quiser, ela que venha. Eu sou a cabeça. Eu vou só contar um segredo para vocês lembrarem, tá? O homem confia na mulher porque ele conhece qual é a sua posição, qual é o seu lugar. A mulher é o único ser que não tem cabeça. Ela precisa de um cabeça. O homem já nasce com duas cabeças. E depois que ele nasce, ele cresce e descobre a terceira cabeça. É esse que é o mais tremendo. A dele é de Cristo. E em um relacionamento mergulhado em Cristo, ele descobre o Pai. A mulher nasce com uma. Todo homem vira um. É isso que é tremendo. Você entendeu? Todo ele vira um. Aí depois, quando você chega em Cristo, todo o Cristo vira corpo. E assim vai subindo até chegar ao Pai, que é sobre todos. Então, o que a gente tem que entender? Jesus não foi arrogante, Jesus não foi prepotente, Jesus não foi altivo, Jesus não se posicionou em algo que na minha cabeça ele teria o direito de fazer. Teria ou não teria? Não, pelo contrário. Ele chegou aqui na mesma pegada de Daniel e disse: eu pequei, Deus, me perdoa. Ele não chegou aqui apontando os defeitos da noiva, ele não chegou aqui colocando os defeitos na mulher que Deus o deu, que afinal de contas, Jesus podia ter dito exatamente a mesma frase. Eu dou louvor ao Espírito Santo por ele ter dito isso aqui. Ele poderia ter dito a mesma frase que Adão disse a Deus quando ele estava aqui na terra: Deus, a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Podia ou não podia? Mano, ele disse: eu pequei. Pai, perdoa. Vocês estão conseguindo entender isso? Não? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês corrigissem. Esse é um pilar que não pode ser destruído. Ele não se sentiu o suficiente, né? Como não precisa, e ele não precisa mesmo, né? Ele não precisa, literalmente. Então o que fica claro no coração de vocês, Wagner? E se a minha esposa... Calma, deixa a esposa para lá. Esse é o nosso papel como maridos. O nosso papel é o papel de proteção, de restauração, de reestabelecimento. O nosso papel é a boa consciência de Cristo, de entender que a aliança não deve ser privada do nosso cuidado, da nossa proteção. Toda vez que você pensar numa aliança, você pensa numa ilha, ou numa região, ou no mundo inteiro sem nenhuma pessoa morando dentro dele. Aonde os dois únicos seres humanos que existem dentro desse mundo inteiro era Adão e Eva. E aquela região onde eles estavam colocados, que era Éden, que nós chamamos de presença de Deus, era a região que Deus os plantou, Deus os colocou, e ele precisava cuidar daquela região,
mas que era impossível cuidar daquela região sem proteger o seu cônjuge, sem cultivar o seu cônjuge, sem zelar por aquela aliança que ele tinha com ela. Afinal de contas, se ele sentisse vontade de sair, ele ia sair com quem? Fugir para onde? Trocar a mulher por quem? O hipopótamo? Um macaco? Uma elefoa? Uma girafa? Uma leoa? Um peixe? Quando é a esposa dele, todo e qualquer tipo de mulher vira peixe, leão, girafa, elefoa e por aí vai. Estamos conseguindo entender? Porque nenhum desses animais nos corresponde, porque não fazem parte de quem nós somos. Glória a Deus. Isso? Glória a Deus. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Então esse é um pilar que a gente não pode destruir. Não pode destruir. E agora eu vou um pouco mais além dos ensinos de Jesus e de Paulo. Aquele que dá o passo, esse é o cristão. Aquele que dá o passo para o arrependimento, o passo para a restauração, esse é o discípulo de Cristo. Aquele que perdoa 490 vezes por dia, esse é o verdadeiro cristão. E nós, homens, somos representantes massivos da pessoa de Jesus. E não me faz o menor sentido querer colocar temperamento, querer colocar passado, ou querer colocar a figura distorcida de um homem na frente disso. Não, mas não interessa quem foi seu pai terreno. Não interessa quem você quer ser no seu pai celestial. Está entendendo isso? Não, mas eu sempre fui um cara muito quieto. E daí? E daí? Nós temos o Espírito de Deus que nos transforma de glória em glória. Quem pode dizer amém? É isso que a gente tem que entender. Então faz parte de nós, gente, nos posicionarmos, destruirmos o orgulho, que é a raiz natural de Satanás. As pessoas falam assim: Deus é amor, o diabo é ódio. Não, Deus é amor e o diabo é orgulho. O diabo é ódio. O diabo é medo. E essas substâncias, elas não podem ficar dentro de nós de jeito nenhum, a começar e a saber a nós que somos homens. Estão entendendo isso? Não. O orgulho não precede a queda, não, meu irmão. O orgulho é a prova que você vai afundar se você continuar com ele. Escute, não deixa a serpente entrar na sua aliança através do orgulho. Porque um minuto que o orgulho encher o seu peito, ou cheirar perto de você, os argumentos de Satanás vão começar a minar dentro da sua mente, a regar o seu coração, ao ponto de você começar a criar circunstâncias que elas não existem. Cadê os homens para olhar bem no meu olho aqui? Sua mulher não quer falar com você? Ela está triste. Ela não quer ter intimidade com você. Ela não quer conversar, está chateada, ofendida, com TPM mais vezes Turbo Plus. Ela é grossa, estúpida. Ela é forte nas palavras. Ela é seca. Ela é pesada. A noiva era pecadora, promíscua, imoral, adúltera. A noiva era blasfema. A noiva era incrédula. A noiva era tudo que você pode imaginar, mais um pouco. E não teve o poder de tirar o sorriso do nosso mestre, nem muito segundo. Se tem alguém que se tornou um exemplo para mim muito poderoso nos últimos 4 anos, foi Jesus. E eu não paro de olhar para ele nem um único minuto. E as frases que eu mais escutei de Jesus foram: não permita que nada mude quem é você. Só que depois de alguns anos que eu entendi o que ele estava querendo dizer, ele não estava falando que eu sou, ele estava dizendo: eu te criei de um jeito para você ser de um jeito. E esse jeito que ele criou ele criou você. Você está entendendo? Não é uma coisa que o Wagner é, o homem em Deus é. Estão comigo ou não? Respira para eu saber que você está vivo. Aleluia.
Estão entendendo? Então esse é um pilar que a gente não pode destruir em hipótese alguma, em circunstância nenhuma. Nós não podemos destruir esse pilar. Respeite seu cônjuge caso ele não esteja funcionando. Seu lado feminino, que é você. Eu sei que tem, infelizmente, algumas mulheres que não têm os maridos aqui, eu entendo. Mas você que está com a sua esposa aqui, olha para você do seu lado. Olha para você. Só olhar para você, mesmo que você não esteja olhando para você, olhe para você. Isso é você. Agora está na hora de corrigir essa filosofia no seu coração. É você. Esse lado feminino que você está olhando é você. Esse ser que está ao seu lado é você. Vocês tiveram um momento de aliança de sangue. Essa interconexão estabeleceu um e outro sendo única só carne. É você. A cada vez que você trata mal o seu cônjuge, você está ferindo você mesmo e pecando contra o seu próprio corpo. Você está conseguindo entender? A cada vez que você rejeita o seu cônjuge, você está rejeitando você mesmo. E o apóstolo Paulo disse com toda a clareza do mundo: o homem, assim como cuida de si, deve cuidar do mesmo jeito que ele se alimenta, cuida, se protege, e assim subconscientemente ele deve fazer o mesmo pelo seu cônjuge, pela sua esposa, para si mesmo. Estão comigo ou não? Jesus protegeu a noiva, Jesus perdoou a noiva, Jesus suportou a noiva, Jesus curou a noiva, Jesus instruiu a noiva, repreendeu a noiva, ensinou a noiva, salvou a noiva, transformou a noiva, encheu a noiva do Espírito Santo, selou essa noiva, até que ela se tornasse esposa dele. E como ele está num plano de eternidade, hoje ela é a esposa dele. Jesus, quando estava aqui na terra, caminhando sem o seu lado mais forte, talvez você não entenda agora, mas uma hora você vai entender o que eu quero dizer. Jesus fez coisas gloriosas, mas num corpo físico, limitado, preso a tempo, espaço e a todas as coisas. Só que agora ele volta casado. E fizeram um make dele assim, bem top, assim, sabe? Vai, fala essas coisas que é aberração. Deixa eu falar um pouquinho. Ele não está de lente de contato, não, mas os olhos dele agora são como chama de fogo. Quando ele só estava noivo, era um olho normal. Quando ele só era noivo, o cabelo era preto, mas agora que ele vê é branco, alvo como a neve. Glória a Deus. Quando ele estava aqui na terra, ele era ungido de Deus. Agora ele volta na glória dele, na glória dos anjos, na glória do Pai. Glória a Deus. Cotovelo, você que está do seu lado e você que está do seu lado. Fala para o seu irmão. Essa é a consequência de um casamento. É na glória do Pai e dos anjos na própria. Você está entendendo isso? Então, isso que é importante que nós entendamos. Quando estamos no nosso devido lugar, nós fluímos como convém fluir, da forma que as coisas têm de ser. Será que hoje é só os homens, Jesus? Me ajuda. Não tem nada para as mulheres, não. Coisas cruciais, que nós passamos muitos e muitos problemas. Os homens normalmente eles são aptos a viver algumas coisas que não são comuns para as mulheres. Por exemplo, os homens antigos eles andavam pelados. E acontecia uma coisa muito interessante, que alguns homens vão dar uma risadinha aqui dentro, mas se eles pararem para prestar atenção eles vão entender. Todo o corpo masculino foi feito para a guerra. Todo o corpo masculino foi feito para suportar. Por isso quem morreu na cruz não foi uma mulher, foi um homem. Os homens, quando estão com muito frio, existe um mecanismo dentro dele, que eu não vou colocar o nome técnico, só para você poder entender. Tem um nomezinho, mas deixa para lá. Existe um mecanismozinho orgânico dentro da gente, que somos homens, que quando estamos com frio, o nosso genital ele é retraído para dentro. Ele é retraído mesmo. Ele é puxado para dentro. O homem, quando olha, fala assim: meu Deus do céu, sumiu aquilo que eu tinha.
Não é, isso é um mecanismo de defesa do homem. Por que era de defesa? Porque antigamente o homem não usava roupa. A peça íntima que nós usamos é para aquecimento só daquilo e para preservação. Antigamente, quando o homem ia para a guerra, o que acontecia? No momento que ele ativava adrenalina e algumas outras substâncias, a tendência era que aquilo fosse puxado para trás para a proteção de uma vitalidade dele. Os atletas, quando eles vão correr e se exercitar, é natural que nesse momento de exercício máximo, esse mecanismo ativa e ele é retraído para dentro. Então o homem tem algumas tendências muito profundas. Repara para você ver que normalmente a mulher tem mais facilidade de perceber cheiro do que os homens, verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque elas não têm isso, cara. Elas não foram criadas para isso. Nós sentimos cheiro, mas elas têm o dom da percepção, do aroma, do cheiro de todas as coisas. Por quê? Porque nós nos adaptamos com o cenário onde nós vivemos. Se o homem ficar 10 dias sem escovar os dentes, para ele tanto faz e tanto fez. Para ele vai estar dando glória a Deus, aleluia, ele não sente nem gosto daquela meia morta que está na boca dele faz uns 10 dias. Se o homem ficar sem tomar banho nos primeiros dias, vai incomodar. Mas se ele não tiver outra opção e tiver que ficar daquele jeito, para ele tanto faz e tanto fez. A mulher não dá nem para ficar pelo corpo que ela tem, pela parte íntima que ela tem. E a mulher tende a produzir mais odores até do que o próprio homem, em certas circunstâncias. Mas o homem se adapta ao ponto de não sentir nem cheiro. Olha para vocês que loucura. É lógico que tem um limite para isso tudo, né? Mas ele se adapta com isso com muita facilidade. O Wagner, o que o Espírito Santo quer? A parte feminina dá uma cutucadinha aí no vaso masculino que está do seu lado aí. Aquilo que Deus criou para nós sermos guerreiros, aquilo que Deus criou para nós sermos realmente batalhadores, aquilo que Deus criou para nós, para nos tornarmos fortes, começou a ser utilizado dentro de um casamento como um problema. Por que como um problema? Porque o homem, infelizmente, por se adaptar com muita facilidade, ele esquece do seu outro lado. Moral da história: o homem trabalha ao longo do dia e não percebe o quanto o romantismo foi roubado dele. O homem trabalha ao longo do dia e não percebe, porque ele é um guerreiro, o quanto é importante que ele cuide do outro lado dele, na necessidade do outro lado dele. Quem está comigo, diga amém. Amém. Por exemplo, quando o homem desejou conhecer essa mulher, o que ele fez? 12 horas escovando o dente. E não é normal. Você vai ver as piadas de homem tomando banho, ele lava debaixo das axilas, a parte do genital, passa alguma coisa na cabeça e sai. Olha que loucura. Não é verdade de todos, mas essa foi uma pesquisa que foi feita de como o homem tomava um banho. Olha que loucura. Você está entendendo? Então, no momento que ele foi sair com uma mulher, passear com ela, o que ele fez? O homem tomou banho, ele escolheu a melhor roupa, colocou a melhor cueca, escolheu o melhor sapato, colocou um perfume, arrumou ou uma bandana, um boné, o cabelo, alguma coisa ele fez dread, alguma coisa ele fez para se encontrar. Depois que ele descobriu que ele conquistou a mulher, o que aconteceu? Aí depois que casa, acontecem umas coisas interessantíssimas. Engorda, não toma banho, não escova o dente, dorme fedendo e está tudo bem. Agora vem a pergunta da segunda parte do pilar que nós vamos conversar, que na realidade tudo isso faz parte de uma palavrinha chamada romantismo. Aonde foi o carinho ou cuidado com a parte feminina? Cadê minha anestesia que estava rolando aqui, por gentileza? Faça com que ela volte em nome de Jesus. Estão entendendo ou não? Aonde foi aquela parte desejosa? Aquela parte do cuidado masculino? Do cuidado de si mesmo? Aquela ideia de conquista? Aquela ideia de achar aquela mulher? Por exemplo, hoje você vê jovens, né, que mal conhecem uma mulher, já estão fazendo sexo.
Eu sou de uma época que você poder ter um momento de intimidade com a mulher era uns bons 2, 3 anos. Cadê os meninos aí para dizer amém? Misericórdia, irmão. Até poema você tinha que aprender a recitar. Aleluia. Serenata, quem lembra disso? Misericórdia. Vocês lembram disso ou não? Alguém chegou a fazer ou não? Deus é mais. Já fez loucura de amor. Aleluia. Na minha época tinha o tal do Rodrigo Moreno, que era um cara que chegava de carro, soltava um negócio com Ele música. fez pra mim, chamava de loucura de amor. Cara. É isso aí, né? Olá, meu amor. Aquela voz de radialista, é isso? Tinha tudo isso aí. Aí eu... No começo era a coisa mais linda do mundo, depois começou a fazer o povo passar vergonha. Entende? No começo as flores elas apareciam, os dias comemorativos chegavam regados de chocolate, flores e música. Em alguns aspectos um jantar, uma comida específica, né? Aí vem a primeira pergunta que eu faço agora, que esse pedacinho ele cai para os dois lados desse homem sentado aí dentro, parte feminina e parte masculina. Se a mulher se veste para o marido, então por que ela só se arruma para sair de casa? Se o homem só se arruma para a esposa, o porquê que ele não toma banho? Por que ele não escova os dentes? Por que ele não se preocupa em comprar uma cueca bonitinha? Afinal de contas, a última que ele usou foi ontem, é da Guerra do Golfo. Foi quando Israel lutou contra a Palestina. Meu Deus. Hã? Não, Wagner, que na realidade eu não penso em mim, eu penso só na minha esposa. Então, se você pensasse na sua esposa, você compraria peças íntimas, você compraria um tênis novo, você compraria uma calça nova, você compraria uma blusa nova e você compraria um perfume de morango. Sabonete de morango. Isso é só para os irmãos que entendem a revelação. Aí nós usamos aquela desculpa de não, é que eu estou pensando no meu lar. Você acha que eu já não pensei assim, gente? Mas Wagner, não sei o que fazer. Faz o seguinte, pega o seu cartão, a sua senha, entrega para você mesmo e fala, me vista do jeito que você gosta. Você está entendendo? A minha hoje pedindo me dar o cartão, porque você teve limite. Falar com limite, né, Ana? Eu falei para você, depende, isso aqui é para comprar tal coisa. Ai, depende. É para suas camisas. Você está entendendo? Mas eu não estou pedindo para você se cuidar de você mesmo, você homem se cuidar de você mesmo, segundo o que você acredita que é bom. Olha que coisa simples, gente, é tão fácil. Wagner, mas é que a minha esposa ela tem um nariz mais amadeirado, entendeu? Eu não dou conta. Mas é adocicado. Aí hoje tem essa versão barber, sabe? Que é aquele cheirão de macho, alfa. Horrível, mas tem mulher que gosta, mas a maioria não gosta. Aquele cheiro de barbearia, já foi? Lembra um pouco, quer ver os irmãos aqui que tem minha idade, que eu não sou tão velho assim, mas lembra Avanço. Lembra disso? Lembra? Thread Marchand. Nossa! Lembrou? Miséria. Lembra? Esses produtos lembram esses trem, cara. Quem tem mais de 30 anos já sabe o que eu tô falando. Olha o cheiro miserável. Aí o que o marido faz? Não, agora então o pastor falou para você arrumar, agora eu vou me arrumar. Aí o cara vai lá, põe a roupa dele, o cheiro dele, da forma dele, e a mulher fica. Eu tô fazendo tudo isso por você, sua Renata. Vocês estão nego mesmo, hein? Vocês estão entendendo? Mas como é que eu resolvo? É tão simples. A gente foi lá na Lostânia, tinha um monte de cheiro que eu queria comprar um perfume pra ela. Ela viu o que ela gostava, eu vi o que eu gostava. E a gente chegou num denominador muito rápido final. Eu apaixonei no cheiro, ela apaixonou no cheiro, e é o cheiro que ela põe nela para eu cheirar. Entendeu? É simples assim. Eu fui nessa loja porque Deus me pediu para ir nessa loja. Mas pode ser qualquer uma. Tanto faz. Entendeu? Aí o que o marido faz? Pega ali os cheiros que ele gosta e dá para a esposa experimentar e ver. Ou então deixa ela escolher todos que ela quiser, que é mais fácil, eu prefiro ir para esse lado. Pede para ela ir lá, escolhe lá uns 10. E dos 10 que ela escolheu,
Fala para ela apontar para você dos 10 qual são os top de linha. Dos 10 ela arranca 3. Você vai nos 10 primeiro, né? Cheirinho de café para eliminar o negócio, né? Para dar aquela aliviada, porque 10 é muita coisa. E eu dava a primeira cheirada, na segunda o nariz já trancava já. E pega os 3. E dos 3 você escolhe um. Moral da história: de todos os 10 cheiros ela se agrada, dos 3 ela pira. E se você conseguir entrar no hall dos 3 ali, louvado seja Deus. Você sempre vai ter uma mulher cheirando você desesperada, feliz e contente. Do jeito que você queria. Se eu só queria uma mulher agarrada no seio, cheirando, pronto, você acabou de conseguir da melhor maneira possível. Olha que fácil. Tem mulheres que são mais simples, né? Tá entendendo? É. Agora tem um ponto crucial que eu quero deixar claro, registrado para os homens e para as mulheres, que nós não entramos isso ainda, mas na próxima reunião, bem provável que nós vamos entrar. Enquanto você não entregar seu coração para o seu cônjuge, você não vai desfrutar dos benefícios de uma aliança. Depois de sabe-se Deus quantos anos de casado, que eu fui perceber que ela tem um cheiro dela. Tem nada a ver com perfume, é dela o cheiro. Ela não sente, mas eu sinto. E é dela. E eu gosto do cheiro dela. Entende? É dela, mas eu não sentia isso. Mas o sentimento, o amor derramado faz você perceber coisas que você não conseguia perceber antes. Literalmente. Isso é muito real. E eu vou um pouco mais longe. Nada do que eu estou pregando vai cair tão forte dentro do seu coração se você não tivesse se entregado ao seu corpo. Entenderam? Agora vamos para outro ponto. Deixa a mulher te vestir, mas Wagner, minha esposa, ela tem um gosto estranho. Ela gosta de uns quadrados. Eu não gosto muito. É? Então faz o seguinte: deixa ela escolher todo o rol daquilo que ela gosta. E você vai lá nesse meio e faz aquele momento de negociação, né? E vai adaptando algumas coisinhas. Ela gosta de uns quadriculados, né? De um negocinho assim, tipo DAC, assim, a calça da irmã. Eu até gosto desde que seja mais ou menos de um outro jeito. Aí ela, gostei desse. Eu falei, esse aqui. Aí eu gostei desse. Aí eu também. Falei, opa, essa daí. E nós põe lá no carrinho. Online. Que agora é tudo online. Pela fé. O cartão é outra coisa. Primeiro nós escolhemos. Depois nós escolhemos, depois nós paga. Tem que escolher. Vocês estão conseguindo entender? E assim vai indo. Mas Wagner, eu tenho um estilo, minha esposa tem outro. Meu irmão, você vai se vestir para quem? Para você ou para ela? Vocês estão comigo, não? Se você quer uma mulher agarrada em você, então deixa ela gostar do que ela vê. Quem está comigo? Entende? Agora, nós que somos guerreiros, precisamos aprender uma coisa. Todo mundo acorda com uma meia na boca. Ela me pediu para fazer alguma coisa que eu fiquei com muita dificuldade de fazer, mas ela pediu e falou, vou fazer. Eu achava horrível acordar de manhã, escovar os dentes e tomar café. Gente, eu preferia tomar o café com a meia na boca. Eu preferia, cara. Mas engoliu o barro. Engolia ele. Eu era assim, eu preferia. Eu também. Eu preferia. Porém, ela falou assim, não, você não tem que escovar o dente. É só para tirar o cheiro. Põe só um pouquinho, dá um... Acabou. Resolveu o meu problema, gente. Eu fiquei com o cheiro da meia. A meia eu joguei fora, mas o relo dela não ficou. Ou seja, você realmente tira o gosto, tira aquela enzima que fica na sua boca, se você não sabe o que é, uma enzima digestiva, desculpa. É uma enzima digestiva que fica na sua boca para tentar limpar os dentes que você não escovou direito, tá? E para tentar controlar o nível absurdo de bactéria que está dentro da sua boca naquele momento. Por isso que dá cheiro. Quando dá cheiro é que tem bactérias mesmo ali dentro que não deveriam estar ali dentro. Entendeu? Repara que às vezes você escova, passa fio dental e ainda dá cheiro na hora que você acorda ainda. Essa eu não parei, né? Aí você vai ter que fazer higiene de língua e, de último caso, usar aquele líquidozinho, né? Que eu não vou falar o nome aqui, que eu não vou fazer propaganda para ninguém. Enxaguante bucal. Muito obrigado. Uma pós-meditação. Toma um copinho de água. Pronto, Para ajudar os rins. É isso aí. Pronto, pode Tomar comer tranquilo, não vai ter coisa. Então assim, ó, você não vai correr o risco de dar um beijo na sua esposa e ficar cheirando aquele bafão de onça. Estão comigo? Eu tô falando com os homens, mas serve dos dois lados, tá, meninas? Por favor. Outra coisa crucial que nós homens não percebemos. Às vezes nós não estamos com odor na axila, mas nós temos testosterona, tá?
E isso produz aquele cheiro de macho. Aquele cheiro forte. Então como é que a gente resolve isso? Parfum. Mais de um banho por dia. Conforme você vai mantendo mais de um banho por dia, por exemplo, ela não consegue tomar banho com bucha. Eu preciso de uma bucha porque meu corpo tem oleosidade. E eu controlo a oleosidade com sabonete, né? Que eu uso qualquer um também, mas sabonete e uma buchinha para dar uma... Para mim só funciona assim. Minha pele fica ótima, maravilhosa. 2 dias que eu não lavo, já começa a dar até espinha na pele. Eu passo só com sabonete. Cada um é cada um. Aí pergunta pra dona Ana se ela lembra de algum dia que ela sentiu o cheiro. Lembra? Bate o braço. Entende? São coisas que a gente precisa privar o nosso cônjuge de ter. Não é a nossa pior fase, mas é uma questão de romantismo. Ah, mas que romantismo? Ah, não? Então quando você conheceu, você não levou house. Só para garantir depois da janta que não tinha escova de dente? Hã? Tomou banho, passou a alfazema, penteou o cabelo, arrumou. As mulheres ainda vai lá pro banheiro ainda para dar um make no retoque do make, né? Aleluia! Não é isso? Só para garantir. Acabou de comer aquela salada, corre pro banheiro para ver se não tá aquela alface grudada assim para não pagar um mico, não é isso? Todo mundo sabe o que fazer. A questão é que a gente acredita que a conquista, presta atenção, pra você nunca mais esquecer isso aqui que a gente já vai encerrar. A conquista, ela é um troféu. Mas o casamento não foi feito de troféus. Foi feito de conquistas diárias. É um conhecendo e prosseguindo em conhecer o outro. Porque quanto mais nós vivemos juntos, mais nos fundimos. Opa! E quanto mais nós nos fundimos, mais nos parecemos uns com os outros. Já chegou gente a perguntar se eu era irmão dela. Você entende? A gente vai se parecendo. E quanto mais vamos nos parecendo, mais vamos nos adaptando uns aos outros. E quanto mais vamos nos adaptando, mais a gente vai, mais nós vamos nos equalizando. Então isso é diário, é contínuo, é o tempo após tempo. Por isso que o divórcio é a coisa mais retardada que tem no mundo. Como é que você vai desfazer uma aliança com alguém que a cada dia que passa se moldou você, cara? Você está conseguindo entender isso? Como é que isso é absurdo? Quem me entende? E nesses momentos nós acreditamos que o sexo resolve tudo, o dinheiro não resolve, gente. Eu tô com essa moezinha aqui há 13 anos, cara. Você não sai com uma outra pessoa que te corresponde com 13 anos juntos, quem me entende? Não funciona assim. Entenderam? Então, para nós fecharmos, presta atenção, de forma bem objetiva. Lutem para estarem juntos intimamente, de forma agradável, gostosa. Sabe? Crie o hábito, não é questão de dinheiro, gente, de usar peças íntimas novas. Sai daquela cabeça de não, eu não preciso assim, cara, se cuida. Tem homem e mulher com alergia por causa de peça íntima, gente. Vai, mas ninguém prega isso, mas eu prego. Eu prego. Tá entendendo? Tá lá com alergia em partes que não era para estar. Tá lá com partes do corpo todo machucado por falta de higiene, por falta de tomar banho. Entende? Chega inverno, começa a gerar herpes na boca. Por quê? Porque não escova dente, não tem higiene bucal, gente. Essa é a verdade dos fatos. O corpo chega uma certa hora que ele começa a produzir alguns odores mediante a alimentação, cara. Tá comendo tanta besteira, tanta coisa ruim, que o corpo começa a produzir isso mesmo, porque come um monte de besteira. Aí tá o marido dentro de casa há 700 anos, o cara não corta cabelo, gente. Não corta cabelo. O cara tá com seborréia, com caspa e alguma outra coisa que eu já não sei mais o que é. E ele não cuida, não se preocupa. Quem tá comigo? Aí o bom hábito de sentar, de coçar o que não deve, de ficar assim, sabe aquele cara bem cara de bar mesmo assim? O cara tá lá daquele jeito. E é isso aí. Aí eu faço uma pergunta para esses maridos: foi assim que a sua esposa te conheceu? Quem tá comigo?
Aí o homem chega do trabalho, às vezes está cansado, ele quer tomar um banho, tá lá aquela linda e maravilhosa cebola roxa, sentada, mexendo no computador ou no celular. Sendo que essa mulher virtuosa que eu disse que o marido confia nela e tem identidade, ela deveria estar pronta para esperar o homem da vida dela chegar. Bonita, cheirosa, para ter mais um dos milhões de encontros que ela já teve com o seu marido. Nós já lemos aqui já na nossa escola que a mulher fica esperando e contando no dedo, esperando o seu amado chegar, o amado da sua alma chegar. Quem está comigo? Aquela época que você estava esperando para ver esse cara, que você está com ele de novo, que as mãos tremiam, você queria se arrumar, ficar cheirosa, bonita, maravilhosa, e o homem é a mesma coisa. São coisas tão simples, gente, que infelizmente o diabo está tentando colocar tanta informação na cabeça da gente que a gente está esquecendo. O casamento ficou pautado em pagar contas, cuidar das crianças e dane-se o resto. Entende? O estar junto já não existe mais. O estar junto já não existe mais. O conversar já não é mais real. O se conhecer, parece que a gente já conhece tudo. Mentira. Eu cheguei na conferência de um pastor e falei para ele assim, irmão, a sua mulher está tentando se matar, cara. Você precisa dar mais atenção para ela. O espírito de morte está em cima dela. A hora que eu abri a boca, a mulher despencou a chorar, gente. Despencou a chorar. Ele fez assim, ó. Moram juntos, estão juntos, vivem juntos, mas não tem intimidade. Fazem sexo, mas não tem intimidade. Olha que loucura. Estão comigo? Um conselho que eu quero dar para vocês aqui agora, no nome de Jesus Cristo. Reconquista seu cônjuge de novo. Não é porque ele mora dentro da sua casa que vocês estão juntos. O romantismo consiste em, de verdade, restaurar coisas simples. O evangelho, ele é simples, cara. Os fundamentos principais são os mais simples. Repete comigo, a profundidade está escondida na simplicidade. Tudo que for muito complexo não carrega profundidade, gente. Não carrega. Estão entendendo? Você vai perceber no final de todas as coisas que o que nos transformou em cristão foram as coisas mais simples que você pode imaginar. Por isso que hoje a intimidade que as trevas fazem com homens são coisas extremamente danosas, difíceis e complexas. Para você se transformar num macumbeiro, num bruxo, num feiticeiro, você tem que fazer muita coisa para você se transformar em um cristão. Só precisa confiar em Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo? É algo muito, muito, muito simples. Eu vou falar uma coisa horrível agora. Quem deixa, diga bem. Amém. Quando o cara começa a trocar a mulher dele por outra, o cara começa a tomar banho, escovar o dente, comprar roupa nova, comprar cueca nova, querer ir pra academia. Isso é assustador, gente. A mulher começa a fazer o cabelo, fazer a unha, querer ir pra academia, querer se cuidar. Eu vejo as mulheres conversando com as outras. Ih, a amiga tá muito viva, hein? Olha que tem, hein? Até as próprias mulheres já sabem disso. Olha pro seu cônjuge que a partir de hoje eu vou te conquistar de novo. Quero sua vida. Tá entendendo? Esse é o segredo. Tá na hora de saírem juntos. Um namorar com o outro. Sabe aquela ideia de não se privar nos elogios de novo? Olhar os pontos maravilhosos que você conhece e realmente colocar eles para funcionar. Mas Wagner, eu já tenho 50 anos. Abraão tinha 100. Acho que eu li uns pensamentos aqui, né? Sinto muito, vocês estão no lugar errado, filho. Aqui tem um filho de Deus. E tudo é no impatente para ele também. Toda vez que você pensar que você está velho, você lembra de Abraão e lembra de Moisés. Um dia eu falei, gente, bora buscar Jesus. Já estou velho, pastor. Filho, Moisés tinha 140 anos. O senhor era uma criança, um bebê, tá? Os seus 80 anos. Você era um bebezinho. Moisés subiu 2.400 metros rochosos. 140 anos. Entenderam ou não?
Então, para nós fecharmos aqui, ó, o primeiro pilar que nós conversamos aqui é tanto para o homem, e agora a gente fecha tanto para a mulher. Não deixa a tristeza, a ofensa, nada passar por cima. Todo mundo está sujeito a isso. Lá na conferência aconteceu um incidente curto, pequeno, entre eu e minha esposa. Eu já virei pro lado, deitei e dormi. Ela acordou no outro dia com dor de cabeça. Estamos entendendo? Coisa tão pequena. Tão pequena. Põe uma coisa na cabeça de vocês com todo carinho do mundo. É muito importante que vocês entendam isso. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Pra mim, eu só tinha dormido, eu não sabia que eu tinha machucado ela. A hora que ela soltou a primeira frase, eu já estava abraçando, pedindo desculpa pra ela, e beijando ela, falando desculpa. Mas Wagner, você é o bobo. Você é o que corre atrás. Você é o que lambe. Não, eu sou cristão e filho de Deus. Glória a Deus. Esse sou eu. E essa deveria ser a frase de todas as pessoas que estão aqui dentro. Quem está me entendendo? Entenderam, irmão? Homens, deem o primeiro passo. Mulheres, não sejam tolas. Não sejam levianas. Não sejam voltadas de verdade às fábulas do mundo que nos ensinam de verdade que a mulher é um vaso emocional que não volta. Isso não é real. Escuta, quer seja um homem, quer seja uma mulher, se esse homem ou essa mulher estiver cheio de mágoa, cheio de orgulho, cheio de ódio, infelizmente, esses nutrientes aí do inferno não caminham junto com o Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender? Então, dessa ideia de eu estou com raiva, sai de perto de mim, eu não quero saber, eu não estou boa, eu não estou bem, eu estou com T, com P, com M, com S, com H, com X, E, Y. Vou só fazer uma pergunta para as meninas aqui, tá? Eu sabia que ia ter que ter uma, tinha que ter uma, senão eu ia morrer. Digam ai. Aleluia. Tá bom. Aleluia. Sabe quando você fica de TPM, que você fica assim com a vaca trampada assim, sabe? Que medo, assim, chique. Vou te fazer o seguinte, tá? Imagina que naquele momento que você está estressada, brava, ai, que você não consegue suportar ninguém. Naquele momento você fala, tanto que criaram uma lei que se a mulher matar um homem em TPM, ela não vai nem preso, sabe isso aqui? Demônio. Né? Interessante. Chique, gente. Legal, né? Vamos fazer o seguinte agora. Imagina aquele momento agora. Pensa aí, vem a sensação. Vai comigo as mulheres aqui, vem comigo. Pensa naquela sensação. Você tá irritado, tá bravo, tá suportando ninguém. Né? E aí mesmo se fosse eu tô com TPM, ainda tô menstruada. É uma bonita. Absurdo isso, gente. Né? Não é isso? Imaginou? Lembra da sensação? Você está irritado, tu te incomoda, o ar te incomoda, a criança, o grito te incomoda, as pessoas te incomodam, todo mundo te incomoda. Tá aquela desgraça. Estão com medo que vocês não sabem o que eu vou falar, né? Mas vem comigo aqui, vem. Deixa a sensação arder no peito. Por favor, a gente já vai encerrar daqui a pouco. Quem está sentindo aquela sensação ruim? O marido chega perto, você não quer nem encostar, encosta em mim. Ai, não rela em mim. E o marido ainda vem dar um beijinho no pescoço para querer os trem. Aleluia. Né? Ai, não quero nem ver. Aleluia. Estão sentindo ou não? Pegou o clima, sentiu o clima, sentiu. Jesus aparece para você na hora. E agora? Como é que vai ser? E aí? Pode tocar, Jesus. E aí? Ele pode falar? Não. Jesus pode falar. Deixa eu dormir. É? Com Jesus isso? Então eu vou te convidar a se entregar para ele de novo. Ai, Jesus. É isso que a gente tem que parar e pensar. Aí Jesus chegou e resolveu o problema. Aí Jesus chegou, o T, o P, o M, o J, o H, o V vai embora. Aí meu mestre, meu Senhor, mulheres, sejais sujeitas aos vossos maridos como ao vosso Senhor. Glória a Deus. Não, nessas horas os maridos dizem, você é meu pastor. Não, essa é a palavra de Deus, gente, nem eu não. Estão entendendo? Pode falar. Pega o microfone. Pode É só falar. pra sair do som para as pessoas perguntarem. Sem não sai, meu irmão. O pessoal chora, depois fala, não sei o que ela perguntou. Pode falar. Não, queria perguntar.
como é que a gente faz então? Porque a gente não deixa de sentir. Por exemplo, o mano já tinha dado esse ensino nas outras escolas. Então, o que eu faço quando eu sinto aquilo? Eu falo com os meninos, falo com ele, eu peço a eles, me deixem quieta. Mãe, põe o jantar, tudo, não estou com fome. Eu vou ficar no quarto. Então, vou ficar no quarto até amanhã. Amanhã eu vou estar bem. Eu só quero ficar sozinha, ficar quietinha, quero dormir. Parece um pouco hipocrisia minha, sendo um homem, te aconselhar como mulher, como se eu não soubesse o que está acontecendo, tá? Mas essa filosofia, que as pessoas chamam de filosofia que a gente ministra, parece que não se aplica, não funciona. A Ana não tem isso. Raras são as vezes que a gente pega ela estressada, e eu tô falando que eu sou marido e eu tô ali convivendo com ela. Raras são as vezes. Uns tempos pra cá que ela sentiu vontade de dar umas liberadas aí, mas ela dificilmente eu sabia quando ela tava com TPM. Aí um dia ela levantou uma incógnita. Mas nem TPM eu tive. A cada dia eu tava grávida de um filho. Mas não é real isso. A gente teve alguns intervalos, e mesmo nesses intervalos a gente não colhia isso. Dava para perceber que ela ficava mais sensível, mas a boa consciência muda tudo. Existe um texto que fala sobre o novo nascimento, que fala sobre metanoia. Metanoia é mudança de mente. É quando você se reprograma ao Evangelho. Você está programada à doutrina grega. Você está programada à doutrina do mundo. E nessa doutrina do mundo você está nos seus dias. E quando você está nos seus dias, você é insuportável. Você entende? E infelizmente, a gente tem que cuidar muito disso. Por exemplo, a mulher, ela sofre com momentos e dias baseados na biologia. Isso é real. Essas sensações que vocês sentem, gente, ela é real. É uma alteração hormonal, é uma alteração química e nutricional. Eu falo de química pela mistura das substâncias dentro do organismo. E eu falo de nutricional porque certas substâncias ali nutricionais dentro do seu organismo, elas são consumidas aceleradamente. As Bs vão embora, entendeu? O cortisol ele é alterado, o DHA ele cai, a mulher ela entra no ápice de estresse, as glândulas suprarrenais elas funcionam de forma diferente. A gente não é ignorante em pensar nisso, gente, entendeu? A gente não é bobo, tudo muda, paladar muda, tato muda, temperatura muda, cabelo cai, a gente entende todo esse processo. Só que tem uma coisa que as mulheres elas não percebem. A forma que vocês foram criadas não é o mesmo jeito que o homem foi. O homem entra lapsos emocionais e de estresse que vocês vão morrer sem conhecer. Eu costumo brincar que eu não sou mulher, mas os nossos picos de pressão que nós passamos não é diferente da TPM de vocês, gente. É pior. Não é diferente. Não é diferente, gente. Só que a mulher tem TPM, às vezes, uma vez por mês. Se deixar, o homem tem 3 vezes ao dia. Há 10 minutos atrás, eu estava num lapso absurdo, mergulhado numa dor profunda, no mundo do mundo, do abundo, do abismo. Não, uma hora atrás. Antes da reunião, eu deitei na cama um minuto e falei, Deus, pode levar. Seja bem-vindo à vida de um ministro. Entendeu? Por um minuto eu descuidei minha mente virou, na hora que eu vi eu estava sentindo o peso da minha mente virar. E meu corpo já estava sentindo um monte de coisa que eu já estava livre disso, já fazia uns 10 dias que eu estava feliz da vida de estar livre daquilo. De repente aquilo estava tudo em cima de mim de novo. Aí eu descobri que eu não fico mal, eu fico chateado por estar vivendo uma coisa que eu não quero viver. É diferente. Hoje eu descobri, é clareza. Como eu passei um longo tempo sem sentir aquilo de novo, aquela sensação ruim, a hora que eu voltei a sentir ela de novo, eu percebi, eu não estou mal. Isso que eu estou sentindo é porque eu estou chateado de ter de viver isso aqui de novo. Você entendeu como é que é? Esquece de falar não. Então esse é o ponto que eu preciso que você entenda. Você vai ser livre dessa reação potente, absurda, que é psicológica, psicossomática. Na minha cabeça é uma ação muito aumentada pelo seu psicológico. Isso para mim é real. Você vai sentir desconfortos, você vai sentir certas circunstâncias. Mano, eu esforrava na minha família quando eu estava mal. Menos do que a maioria desse povo que está aqui dentro, ninguém me tira isso, mas eu esforrava. Eu ficava mal, eu ficava triste.
hoje, mano, eu não derramo isso uma vez mais não, cara. Se escapa uma coisinha que outra ali escapa, mas eu não derramo isso. Ela principalmente. Até dos meus filhos não escapa. Algumas boas vezes escapa, mas ela não. Eu fiz um voto com Deus. Aí esse tempo atrás eu falei, Deus, peraí. Se eu consigo fazer com a Ana, eu consigo fazer com os meninos. Então agora, a Ana já tá bom, agora eu quero com os meninos. Eles não têm o direito de colher as minhas TPM. Por isso que eu perguntei, eu não levo aquilo para eles. Eu só, o Mano falou, explicou uma vez. Se ainda não consigo... Mas você se priva deles, meu amor. 1 Coríntios capítulo 7, não vos priveis uns aos outros. Mas o que eu ia falar era justamente isso. Todo mundo fica cansado. Lógico. Certo? O homem também tem o direito de descansar um dia, não tem? Eu acho que entra essa. Não sei se foi exatamente isso que a Sheila quis dizer, mas eu acho que, tipo assim, ó, chega o dia, a mulher está menstruada. Todo dia, então, a gente vai se portar, buscando se portar com virtuosidade. Então, chega esse dia, realmente houve uma mudança. Então, não vamos ser estúpidas, não vamos ser grossa, mas, tipo assim, esse pedido, hoje posso me ausentar da janta, hoje você pode fazer a janta, hoje você pode cuidar das crianças, eu posso chegar ali e descansar. Num dia que todo mundo, homens e mulheres, todas as mulheres, se cansam, né, com a rotina. Nesse dia, além do cansaço da rotina, tem a mudança dos hormônios. Tem ali algumas que tem cólica, que pode ou não pode ser também atenuado pelo emocional. Eu acho que entra nessa questão, assim, poderia se usar desse dia, um dia do posso descansar esse dia? Igual, às vezes, quando tem o homem tem também as pressões, as coisas do dia dele, mas tem um dia, não, hoje você pode descansar. O que é a minha preocupação com essa circunstância? Que é a minha birra pessoal espiritual com essa circunstância? É que além de nós ganharmos um dia para a mulher matar alguém legalmente, que eu acho isso um absurdo, né? Uma justificativa biológica para a mulher ser sem caráter, ser serva do diabo e sair imune disso tudo. A gente vê que realmente é um problema sério. Eu não acredito que Deus criou um dia para a mulher se ausentar de sua família. Eu não acredito nisso. Eu também não acredito, eu vou falar o que eu creio, tá? Eu não acredito que Deus criou um dia para a mulher se ausentar de sua família. Eu não acredito que Deus criou um dia do desequilíbrio da mulher. Eu também não acredito que Deus criou um dia onde a mulher não tem controle de si mesma. Eu não acredito que Deus criou um dia onde aquilo que deveria... Gente, pelo amor de Deus, a menstruação, tensão pós-menstrual, pré-menstrual. Gente, por favor, estuda biologicamente o que é esse processo de acasalamento feminino. Essa é a hora que o corpo da mulher está se preparando para ter um filho. É a hora que o bumbum dela aumenta. É a hora que a boca dela enche mais de sangue. É a hora que a pele dela fica melhor. É a hora que o cabelo dela brilha. E é a hora que ela fica ranzinza, chata, brava, insuportável, endemoniada. Não tem alguma coisa errada aqui? Pode. Eu quero que vocês pensem o que eu falei. Faz sentido. Já tem um tempo atrás, eu não gostava de sentir o que eu sentia. Eu ficava muito irritada, queria matar todo mundo, mas eu não gostava de sentir. E quando foi um dia... O Beto tá assim, ó. Glória a Deus. E aí entra no processo que eu entrei e tal, de mudar a minha alimentação, enfim, mudar a minha vida toda, né? E aí Deus falou pra mim assim, Jaira, você se privou tanto de sentir algo bom que agora você não suporta. Você não consegue, tipo assim, é como se tivesse me fechado. Não quero sentir, quero lutar contra isso, não quero sentir, mas aquilo já estava explodindo dentro de mim. Ele disse, eu fiz isso para você sentir. Esse é o momento certo para você sentir. Deixa vir para fora. E aí eu compartilhei com o Beto, não sei se ele lembra, dentro do carro, eu chorava, eu ria, eu ficava chateada, tudo assim, tipo, Em um segundo, foi muito, e eu chorava, eu queria chorar, eu queria rir, eu disse, meu Deus, Beto, parece que tá uma explosão dentro de mim de sentimento, e eu quero rir, eu quero chorar. E aí ele falou pra mim assim, tenta ver o lado bom, esse é o momento da tua saúde, tu tá renovando a tua saúde.
Então isso, a dor que tu tá sentindo agora, mais tarde vai ser motivo de alegria para ti. Desde aí, é com isso que eu fico. Todas as vezes todos os meses eu me lembro dessa experiência. Então eu luto todos os meses contra isso. Dizer que não vem me visitar à vontade, vem, mas muda, a gente consegue lutar. E aí eu percebi que quando a gente está assim e deixa fluir esse negócio ruim, a gente quer só coisa que piora mais ainda. A gente quer comer coisa ruim, a gente quer dar... Aí eu fiquei, Deus falou que eu não queria sentir. Mas não era que eu não queria sentir, a minha alma queria sentir as coisas ruins e não sentir as coisas boas. É o dia pra você dar espaço pra sua alma, cara. É o dia pra você se entregar a uma coisa que você luta contra ela o mês inteiro. Você consegue entender? Deixa aqui que eu quero que fique claro pra você, gente. Eu já tô falando da mulher e vamos chegar no homem. Não significa que vocês não possam, que vocês não vão sentir desconforto. Não significa que não vai acontecer essas coisas. Por exemplo, uma gravidez no Senhor e um parto no Senhor não significa que não tenha dores, mas pode ser diferente. Vocês entendem? Então o que eu quero que fique na cabeça de vocês? Há uma aceleração e uma multiplicação dos sintomas da tensão pré-menstrual por causa da consciência torcida e iníqua. A mulher, ela dá uma vazão para uma dor que é surreal. Ela sente, é biológico como ela sente 300. Aí o nível de irritabilidade dela é 3, ela sente 1 milhão. E a hora que você vê, ela se torna um ser insuportável. Agora vamos pensar aqui, vamos brincar, vamos raciocinar, tá? Então agora o cabelo está mais bonito, a boca está mais vermelha, o quadril aumentou. Desculpa, não tem criança, posso falar à vontade? A parte íntima está toda preparada para engravidar. Está se preparando para aquilo. As substâncias ruins que são desnecessárias estão sendo recicladas ali dentro para ser jogada fora. Para depois daquilo o negócio estar violentamente violento. Está todo aquele processo de engravide em nome de Jesus. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Está tudo sendo preparado, tudo ficando bom. A mulher vai arrumar um B.O. tão grande, problema tão grande, que o homem não quer nem olhar para a cara depois. Vocês estão conseguindo entender? Não, gente. É mentalidade. É uma questão de a gente entender biblicamente do que realmente está acontecendo. Existem sim desconfortos. Existem circunstâncias complicadas. Mas é uma coisa que foi até bom ter dado. É olhar para o lado bom. É entender que esse não é um momento para eu me entregar. É um momento para, de verdade, não é somente eu lutar, mas eu ter boa consciência. Vocês vão ficar, às vezes, um pouquinho mais lenta, vai ficar um pouquinho mais tranquilo, mas, gente, o autocontrole não perde nesse dia. Esse não é um dia que o Espírito Santo não tem domínio sobre vocês. O domínio próprio continua existindo da mesma forma. Agora eu quero tocar um pouquinho dos maridos. A mulher precisa de 30 dias para ser afetada biologicamente e tangivelmente. O homem só precisa de uma notícia ruim para o cortisol ir lá na ponta do chapéu. Vocês estão entendendo? É só o cara estar ali na empresa, ele precisava ganhar 40 mil para ele pagar toda a ficha de funcionário dele. O cara fala que não vai pagar o suficiente para o cortisol dele estar lá na casa do chapéu. E ele queria matar uns 5. Você pega empresário que ele troca de mesa por mês, porque ele quebra no murro. E nem ele tem força para dar um murro naquela força. Isso está entendendo? Então acho que o que falta para a gente agora é nós nos apoiarmos na palavra de Deus em Deus, cara. Engraçado essa mulher de Provérbios, que eu acho que ela não tem menstruação. Então, a parte da substituição, por exemplo, é isso que eu não disse. Há mulheres que ficam irritadas. Então, eu percebi essa parte lá para trás. Então, quer dizer que agora é possível que tenha gerado um emocional, porque eu já não fico irritada, não fico... Dói-me tudo, dói-me o corpo, eu fico com diarreia, com dor no estômago. A minha atenção, eu fico tonta, eu fico zonza, é por isso que eu peço para ir deitar, porque eu já não consigo ficar de pé. Eu vou até um pouco mais longe. Muitas reações biológicas, físicas que você está tendo também podem ser psicológicas, entendeu? Elas podem ser porque esse dia é um dia que a gente se entrega a tudo. Você entende? A gente se entrega aos sintomas, a gente se entrega às dores, a gente se entrega a um monte de coisa. Então, assim, por mais que seja, além dela ser psicóloga, a gente já conversou muito sobre isso. A gente já se falou 1 milhão de vezes. E ela tinha uma birra com isso também. Entendeu? Ela tinha uma birra com isso também. Eu sempre tive umas cavos embirrado com essa situação. E eu sou sincero pra você. O que eu via nela às vezes? Um inchaçozinho abdominal natural.
Eu via que às vezes ela ficava um pouquinho mais lenta. 2 segundos. Eu via que ela não ficava indisposta, mas ela ficava só um pouco mais lenta. Mas não era grosseira, não era estúpida, não deixava de ser mãe, não deixava de ser esposa. Tranquila, entendeu? Agora, quando eu acho, me ponho no direito de, aí eu começo a colher coisas por interligação que não tem mais limite, gente. A mulher começa a sentir dor em cada pedaço do corpo dela, começa com dor de cabeça, começa com enxaqueca, começa com tomar não rela em mim, o marido vai dar um beijo mundial, ela já empurra o cara, as crianças já, o som das crianças já começa a irritar, tudo começa a ficar absurdamente ruim, gente. Tá? Algumas pessoas que são médicas agora, me assistindo aqui agora, elas vão falar: Wagner, você está fazendo uma loucura, você quer misturar um estresse com a tensão pré-menstrual, você está se equivocando. Não, eu estou dizendo que tanto uma ação que acontece no homem como uma ação que acontece na mulher precisa ser monitorada pelo Espírito Santo. E tanto um para um quanto um para outro pode completamente sim ser controlado, equalizado no Espírito Santo. É isso que eu estou pregando aqui. Então eu quero que isso fique claro para vocês. Não roube. Por exemplo, você vai para um quarto, você está privando seu marido, você está privando seus filhos. Agora você está descobrindo que você não precisa. Agora que você descobriu que você não precisa, então você não precisa mesmo. É aquela ideia de falar: eu não quero ficar assim, não tem que ficar. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Alguém já viu algum relato de TPM na Bíblia? Alguém já viu algum relato da mulher ficar toda travada desse jeito no livro sagrado? Vamos lá para uma resolutiva padrão. A Ana falou: será que a pessoa não pode ter um dia para descansar? Claro que pode. Mas vamos brincar só de estresse, tá? O estresse da TPM, da tensão. Vamos falar só o T. A tensão da mulher, a tensão do homem. Não vamos falar o pré-menstrual, não. Só a tensão. A mulher, nesse momento, ela fica numa tensão absurda. O homem fica todo dia. E se ele for parar para descansar todo dia, como é que faz? Mas peraí, eu não estou falando de tensão. Não, eu não estou levantando em cima da sua frase. Eu estou levantando só numa incógnita. Não é no que você Porque colocou. não é um se ausentar da família. Mas assim, até como cristãos, a gente não tem a nossa individualidade no nosso relacionamento com Deus. E naquele momento não tem outras funções. Não tem maternidade, não tem relacionamento com o marido. O que eu quis dizer é do respeito. Vai ter momentos, eu não sei, nessa parte física eu não sei explicar. Dessa última vez mesmo, eu não sabia que eu estava, não senti nada, mas minha barriga ficou inchada, que eu fiquei lutando. Será que eu estou com dor de cabeça daquela emocional, ou aquela dor de cabeça que eu acho que era o café, não sei o quê. Depois eu vi, eu estava menstruada. Então, tipo assim, acontece também reações físicas. O que eu disse daí movido também pela condição de coração. Não disse assim, não quero nem ver ninguém. Mas é um dia que ele seria muito agradável se a gente também pudesse ter agora é a compreensão de, poxa, todos os dias, na minha opinião, tanto o homem quanto a mulher, quanto um adolescente, uma criança, ele teria que dar, todos os dias não, de momento em momento parar e ter um momento sem o ativismo de você recluir, entendeu? Então, pessoal, seria um bom dia. Agora vamos entender o cenário. Aí o que eu falei que a mulher já ficou o dia todo com as crianças, já cuidou de toda a casa. Seria só a parte ali da noite, talvez com o marido. Mas que não pode tocar mesmo. Agora vamos lá para a questão de separar os cenários. Se a família está preparada para entender que existe uma alteração do corpo da mulher, e se a mulher está entendendo que não dá para ela perder o controle num momento como esse, a gente encontra equilíbrio. Você entende? Então, por exemplo, a gente sabe que a mulher está um pouco mais frágil. Serve, ajuda. Entende? Serve, lava uma louça, ajuda a cuidar, ajuda a facilitar o dia dela naquele dia. Só que, gente, a mulher não precisa ser grosseira, ser estúpida, faz do meu jeito. Vocês estão conseguindo entender onde chega? Então, esse é o ponto que a gente precisa guardar dentro do nosso coração. O Espírito de Deus está dentro de um ambiente chamado nós. E Ele tem domínio sobre nós se nós acreditarmos que Ele tem esse espaço. Se nós dermos esse espaço para Ele, as coisas elas acontecem. O que não dá é para dar ocasião para a sua alma. Aproveitar da circunstância para dar ocasião à sua alma. É esse o maior problema. É a hora que a criança é espancada, é a hora que o marido é agredido, é a hora que fisicamente e por palavras nós escutamos coisas que nós não deveríamos escutar.
Nós vemos coisas que a gente não precisaria ver e vira um inferno aquela casa e ao ponto de atrair até espíritos malignos. Gente, vocês não estão entendendo. Eu estou falando sério, já escutei histórias, já acompanhei circunstâncias que a mulher se torna o bicho mais insuportável da face da terra. E ao ponto das mulheres começarem a dar tanta vazão para a alma que não é um dia, são os dias. Deixa eu falar. Vocês entendem? Você vai gostar. A grande questão da TPM é porque é a situação que se dá ocasião à carne para a mulher justificar aquilo que ela já faz o mês todo. Ela já sente. Porque assim, você falou de o homem tem uma tensão, tem algo assim, uma notícia ruim, mas a mulher também tem. Não é só no período da menstruação. A criança vai lá, sei lá, dá um dia. Aconteceu comigo esses dias. Acabei de trocar a toalha de mesa. Tava assim, vamos para as outras tudo sujo, essa chuva de verão não passa, não seca nada. Derruba os copos inteirinhos do suco de laranja. Primeiro que é todo trabalho para fazer o suco de laranja, né? Ai, Jesus, segura. Não tava, né? Tipo assim, vamos dizer, com atenção pré-menstrual. Mas é uma atenção, foi algo também que se eu não sou uma pessoa que estou buscando caráter em Deus, buscando mudar a minha vida, eu também vou ficar ali. Então, na verdade, o que acontece é que a TPM já é uma amostra do mês todo, como que você tentou lutar o seu mês todo. E naquele dia, pela justificativa da Aí TPM, você você pode. tem liberdade para você dar lugar. Vocês entenderam onde a gente quer chegar? É isso, hoje eu posso, exatamente. Só que o problema é que conforme a gente vai dando vazão, a gente entra no que está acontecendo com as mulheres no dia de hoje. É uma semana assim, gente. Às vezes é 10 dias. Todo mundo que Você tem que suportar a mulher nessas circunstâncias. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nem para o homem, nem para a mulher, nem para o homem, nem para a mulher, isso deveria acontecer. Isso é completamente um agente que fere o romantismo. Vocês estão comigo ou não? Isso é um agente que destrói o romantismo. Às vezes o cara só quer te dar um beijo e dizer bom dia. E você já está empurrando o cara e gritando com ele, dizendo que ele não pode ralar em você, não toque em mim. Vocês estão entendendo? Olha. A gente só precisa fechar, tá, gente? Exatamente agora. Passou 3 minutos. Depois dessa experiência, até o fluxo diminuiu. Olha lá. Olha lá. Depois dessa experiência que ela teve, que ela parou de dar lugar para a alma dela, até o fluxo menstrual diminuiu, gente. É isso que eu estou falando para vocês, que eu procuro. Tem mulheres que ficam 7, 8, 10, 12 dias, cara. E isso é Aproveitar gente. Mas A Ana tá falando um negócio real. Às vezes não é só biológico, cara. Entende? Gente, deixa eu explicar para vocês. O psicológico é um negócio muito sério, muito sério. Eu vou até te ajudar. Eu sei que é uma conversa que a gente teve em off. Não quero te expor, mas vou aproveitar a sua frase que ajuda. O que eu faço para liberar a ansiedade? Se você não brigar com ela no longo do dia, você nunca vai vencer ela. Entende? Se você não lutar contra as sensações e os sentimentos que vêm e recaem sobre você, você nunca vai ser livre de nada, absolutamente nada. Então, normalmente, as pessoas que são emocionalmente fracas são pessoas que não lutam contra si mesmas no longo do dia. Elas não batalham aquela guerra contra o que não deve ser. Que nem, por exemplo, eu não vou expor, uma pessoa me perguntou, Wagner, eu vou ter que ficar lutando contra essas sensações dentro do meu corpo, até quando? Até quando que eu vou ter que ficar lutando contra essas sensações? Simples, até quando você quiser. Como assim? Ele falou simples. Você quer resolver? Procura a raiz, acha onde está, a gente resolve. O exemplo disso é o homossexualismo. As pessoas não querem ser livres disso. Elas veem que tem algo diferente e lutam do jeito delas e não bíblico e depois falam, tá vendo? Eu sou assim. Não é e não nasceu, meu amigo. Não é e não nasceu. Não existe cromossomo, não existe ordem, não existe DNA, não existe nada que apoie essa circunstância. Entende? Falta um pouco de doutrina interna do Espírito. Ai, que vontade que eu tenho de pregar sobre isso, gente. Doutrina interna do Espírito. Quem pode dizer isso? Só para eu respirar feliz. Doutrina interna do Se você deixar o Espírito Santo te doutrinar internamente, você vai parar de ser desse jeito. Eu vou aproveitar minha esposa que psicóloga aqui dentro, não vou arrumar briga com um profissional, não. A moda hoje é autismo. Tem muita criança que não tem autismo, ela é mal educada mesmo. Arrumei para mim. Tem muita criança que não é autista. É autismo leve, não, é mal educada. É mal educada. Faltou um pouco de doutrina dos pais. É só isso. Tem muita coisa que está muito moderna hoje, que não é real. Estão entendendo? Hoje a gente está descobrindo autismo em adulto.
Pelo amor de Deus. Eu trabalhava lá, tem autismo. É TDAH, JYB, YBR, que é moto, e um monte de coisa. Aí Gente, quando por Estevão favor. disse que tinha um menino que ela é professora, né? Ela disse Aham. que ele chegou com transtorno de autoridade. Transtorno de autoridade agora, entendi. Transtorno de autoridade. Não, Olha o transtorno de autoridade que Meu Deus, resolve aqui, ó. É assim que resolve o transtorno de Meu Deus autoridade. do céu, ainda mais essa. Achei que essa aí. A minha filha, eu expliquei pra minha esposa. Falei, filha, ó, a nossa pequena virou a rainha e a chefinha do lar. Não, ela tá uma chefinha. E a puxa-saco da baixinha era ela. Falei, espera. Esse tempo atrás passou um tempinho e ela. É que você tem razão, ela tá uma chefinha mesmo. Né? A Não, gente ela podia mandar todo mundo, menos em mim, né? Ai, quando ela quis mandar em mim, foi que ela percebeu. que é? Eu tô Então, tirando assim, o o lugar que de eu quero raiz. ficar claro? O que a gente fez com ela? Chamou a atenção dela algumas vezes. Mamãe, eu não quero. Machuquei, mas eu não quero quebrar seu. Como é que é? E quebrar quem ela fala? Ai, agora você falou de Machucar seu coração. Machucar não é. Destruir, quebrar, Não, desmontar. mas é uma coisa que É uma coisa de você escolher faz. dizer, eu não quero destruir seu coração, mamãe. Eu quero te adorar. É lógico que nós não buscamos isso das crianças, é o jeitinho dela, a frase que ela tem na cabeça dela. A gente não está produzindo essa dependência emocional nas crianças, mas a gente está dando para elas a oportunidade de elas entenderem que elas não têm espaço para fazer o que ela quer, o jeito que elas querem. Por exemplo, meu filho hoje está na faixa da adolescência. Biologicamente, o cérebro dele não está formado. Então, ele não pensa para fazer. Ele faz para depois pensar. Isso é biológico. A gente está plantando dentro dele e falou, filho, não dá para fazer tudo que você pensa. A gente estava lá desmontando o negócio do som para a gente fechar. Estava ele enfiando a mão num monte de formiga vermelha. Menino, você é doido, cara. Aí ele para, nossa, é, né? Você entende? É aquela pessoa que pega o celular na mão e sofre, ele só pá! O que é isso? Não sei. Eu vou falar que agora ele é autista. Não, gente, vamos ter um pouco de calma. Disciplina no Espírito. Deixa o Espírito de Deus disciplinar você. O seu corpo vai parar de reagir às liberações que você dá. Está entendendo? Nós já lidamos com muitas pessoas com impulsos homoafetivos aqui no nosso meio. E a cada dia que passa nós descobrimos que isso é fruto de um querer, gente. Eu não quero isso mais dentro de mim. Aí nós damos espaço para o Espírito de Deus se mover. Para nós fecharmos os casados aqui, fecharmos, que eu passei 5 minutos ali aqui. Por favor, voltem o mais rápido possível. Removam o conselho da serpente do advogado chamado Satanás. Tira o orgulho. Não deixe uma briga estender. Resolvam os problemas passados. Toda vez que a gente senta com o casal aqui dentro, o problema é sempre o mesmo. Uma chuva de um monte de coisa mal resolvida. Uma chuva de um monte de coisa mal resolvida. Que a gente vai empurrando com a barriga, e aquilo vai ferindo a gente com o passar do tempo. Estão entendendo? Não. Reconquiste seu cônjuge. Cuide das coisas básicas e elementares que são simples. E o Espírito Santo está pedindo para eu falar a última coisa que as mulheres digam aleluia. Aleluia. Nossa. Pode falar mesmo, Machado? Deus, homem, fala que pode, né? Pode. Mulher bonita custa caro, tá? Fala mesmo. Mulher bonita custa caro. A Sara não está entendendo, vai. Os homens Não gostam tá de entendendo. ver, os homens gostam de ver o mulherão, roupão, um monte de coisa, mas não tem cacife para cuidar da mulher daquela. Eu vou usar a linguagem mundana, gente, vocês me desculpem. É a primeira vez que vocês estão me ouvindo falar isso aqui. Eu só estou facilitando a linguagem que o Espírito Santo me pediu aqui. O cara olha a mulher na rua e fala, nossa, que avião. É, vai pagar a passagem aérea para você ver quanto que é. Vai. Gostaram, né? A mulher tá lá parecendo um fusquinha. Enquanto ele fica observando os aviões. Avião boi. Então, para a gente resolver essa situação, não faz sentido você, como homem, não termos uma reserva financeira para o cuidado do nosso cônjuge. Eu sei que tem hora que a gente está passando algumas dificuldades. Já li sua mente, já, pode ficar tranquilo, tá? Vem aqui seu pensamento aqui. Eu já De vi. profeta. De profeta. E quando o cara tá seco, duro, não tem uma caimorda, eu sei. Pode pensar nada não. A mulher também
Eu vou te contar o que eu faço, tá, Dak? Vou te contar o que eu faço. Presta atenção. Nem sempre eu tenho, Dak. Mas tem horas que mesmo quando a gente não tem, Deus levanta pessoas para fazer, mas que isso seja uma vontade do nosso coração. Onde essa mulher entra, todo mundo quer fazer a unha dela, o cabelo dela, a mão dela e qualquer coisa, até briga. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Então, eu quero que vocês guardem o coração de vocês. Cabelo, unha, pele, perfume, creme. Entendeu? Isso é uma coisa que nós, sabonete morango. Não, vou te contar melhor. Cortei meu cabelo curtinho pra arrumar, né? Meu cabelo tava meio bagunçado. Saí do banho bem. O olho da mulher brilhou. Eita, Glória! Manda gavassúria! Agora sai puladinho. Agora sai puladinho, Bruno. Agora eu sou de ladinho, irmão! Só de ladinho agora. Eita, Glória! Descobriu o manto. Negaravachanda! Senti até o poder agora. Entenderam? Então, guarda isso no coração de vocês. E eu vou só para fechar, que a gente entrou no outro assunto e não fechou. Deus, por favor, se cuidem. Se cuidem, por favor. As mulheres têm mais tendência. É mais difícil você pegar a mulher mais desleixada. É mais difícil. Nós meninos. Meu Deus do céu. Por favor, se cuidem. Façam a barba. Já que vocês querem ter barba, então corta direitinho. Fica parecendo aqueles mendigos de rua, não. Corta direitinho. Ela olhou pra mim. Corta. Quer ter barba? Então fica bonita, fica arrumadinho, faz acabamento, entendeu? Deixa a mulher te ajudar a te vestir. Por favor. Entendeu? Agora vamos mexer com os homens agora para não fechar, pode ser? O homem gosta. É a forma que eu tenho de ganhar uns minutos, hein? Você não conhece. Eu quase falei que me dá 5 minutos e ganhar 1 hora aqui. Escuta, todo homem quer ver uma mulher com uma lingerie bonitinha, novinha, né? Cadê os machos? Deixa eu ver a carinha deles. Ó, olha ali, ó. Tem uns que nem querem olhar pra minha cara. Mas, olha ali, ó. Os irmãos estão dando risada. E você acha que a sua mulher quer ver você com essa cueca do golfo? A cueca tá tão larga, irmão, que o cinto segura a calça e a cueca junto. A hora que a mulher vai largar a cueca, ela não sabe se é do vizinho, do marido, de tão grande que tá, irmão. A cueca já tá tão esticada que se cortar as duas bordas vira pano de chão. É pra fazer o irmão passar vergonha mesmo. A ideia é essa. Põe no coração, gente. Põe no coração que chega. Meus amores, a gente fecha, tá? Meia nova, calça, camisa, blusa. E agora a gente fecha. Se arruma para o encontro com o seu cônjuge todos os dias. Faça isso. Agora o sol vai dar tudo pintado. Tudo com a camiseta de GG. Agora eu vou pedir, porque assim, ó, o Espírito Santo tá me apertando um negocinho aqui. Eu vou pedir, a gente já perdeu 15 minutos, tá? 15 minutos, eu estourei tudo que podia. Eu tinha prometido que eu não ia fazer isso. Posso fazer a última alusão? Sim. Às vezes acontece comigo, tá? Às vezes eu perco um pouco do controle, não dá certo. E passa reto. Às vezes eu ainda deito e ainda se toma banho. Isso acontece. A primeira coisa que eu faço é que eu levanto e tomo. Isso acontece. Tem horas que comigo é um negócio meio estranho. Eu esqueço, ainda mais nesse frio, eu esqueço mesmo. E a minha esposa sabe, eu olho pra minha peça aí pra ver se eu tô lembrando. Olha que loucura, que eu esqueço mesmo, literal. Então eu tô abrindo uma coisa minha pra vocês. Eu olho e falo, Jesus, eu não tomei banho. Você não banhou. Eu corro lá pro banho pra eu tomar banho. Né, pra casa de banho pra eu tomar banho. Então o que eu quero dizer pra vocês? Briga pra isso não acontecer. Além de você sujar a peça de roupa, né, roupa de cama, dá trabalho pra sua esposa deixar a cama velha, porque ela gosta de ver novinha. Isso é algo que vai, cada dia que passa, mostrando desgosto. Tá? 3 sinais. Não quero tomar banho, não quero me arrumar, não quero escovar o dente porque o casamento tá ruim. Bobeira, simples. Mas é bom você entender isso aqui. Bem, amo vocês.
conserta esses pilares em nome de Jesus. Amém.